Olá a todos! Dando continuidade ao nosso projeto, vamos aprender como podemos adicionar itens coletáveis no jogo. Será algo como essas bananas em Minion Rush? Ou como essas moedas em Temple Run? A escolha do modelo vai depender da lore do seu jogo. Para o exemplo, usarei a logo da Unreal como item coletável. Chamarei de uCoin. Deixarei o link na descrição para o download, caso também queira utilizá-la como modelo 3D provisório para a sua moeda. Só fazer uma pasta para os arquivos, nomear de FBX e arrastar o arquivo para cá. Só importar. Pronto, agora podemos fazer o blueprint da moeda. Vou até a pasta Blueprints, criar uma nova Blueprint Class, Hector, e nomear de BP_uCoin. Vamos entrar. Aqui na Viewport vamos adicionar os dois componentes para o Blueprint. Primeiro os meshes, vamos abrir a pasta FBX que criamos e arrastar esses dois modelos para a janela de componentes. Pronto, eles já vêm na posição correta. Primeiro vamos colocar um material melhor nela. Vou só aqui nos detalhes e entrar no material que está sendo utilizado. Temos aqui o node da cor e quero que ele seja uma cor dourada, tipo ouro. Então vou até o velho Google e pergunto qual o código da cor do ouro. Daí é só pegar o código RGB aqui e colar aqui mesmo no node, no RGB também. Pronto, agora vamos deixar o material reflexivo. Podemos aumentar o valor do metálico e diminuir o da rugosidade. Podemos criar um node para uma constante com atalho na tecla 1 e clicar. Para o metálico colocarei logo no máximo com o valor de 1. E a rugosidade colocarei no mínimo com o valor de 0. Dessa forma, como podem ver, o material fica super reflexivo. Tá bom demais por enquanto. Primeiro vou ajustar o tamanho da moeda. Vou jogar no mapa para ver melhor. E diminuir o tamanho para 0.15. Não mexe, o default root. Agora vamos criar a lógica que o personagem possa coletar essa moeda. Dessa vez vou utilizar um Box Collision para isso. Só vir aqui em adicionar componentes e selecionar o Box Collision. Pronto, agora é interessante ajustar sua escala para que fique apenas um pouco maior que a moeda. Vou deixar assim por enquanto. Para começar com o código, podemos clicar com o botão direito aqui na Box Collision e criar o evento onBeginOverlap. Somos jogados diretamente para o gráfico. E agora podemos fazer aquela verificação se é o personagem que está sobrepondo a caixa. Aqui irei em Other Actor, buscar por Cast to Third Person Character. Por enquanto vou colocar apenas para se destruir após sobrepor. Não o personagem, a moeda. Daqui a pouco voltaremos desse blueprint para programar uma animação na hora da coleta. E também vamos criar um contador para as moedas coletadas. Agora vamos até o blueprint do Game Mode e vamos fazer a função para gerar moedas durante a corrida. Aqui no Game Mode já temos essa função que gera o próximo piso e aqui gera obstáculos. Para organizar vou colapsar toda essa lógica para uma função. Vou nomear de obstáculos. Farei a lógica de gerar moedas separadamente. Vamos entender. Na lógica dos obstáculos, eles serão gerados aleatoriamente nas faixas. E o meu objetivo seria gerar moedas nas faixas sem obstáculos. Vamos resolver isso. A solução que eu vou adotar será utilizando Line Tracers. Após acontecer o spawn dos obstáculos, irei checar as 3 faixas com Line Tracers. Então simplesmente irei gerar moedas nas faixas que não tiver obstáculos. Vamos lá. Irei utilizar o Line Trace for Objects. Com ele poderei rastrear atores baseados no seu tipo de objeto. Por exemplo, podemos ir até o blueprint do obstáculo, selecionar o mesh e ver aqui nos detalhes na parte da colisão o tipo de objeto. Temos por padrão World Statics, Dynamics, Paw, Physics Body, Veículo e Destrutíveis. Deixarei ele com o tipo em World Dynamic mesmo. Dessa forma, voltando aqui para o Line Trace, podemos fazer com que ele consiga detectar esses tipos de objetos, vindo aqui nesse Array de Object Types. Buscar por Make Array e selecionar o tipo certo, World Dynamics. Pronto, agora ele consegue detectar os obstáculos. Agora precisamos definir o início e o fim do Line Trace. Será um Line Trace de cima para baixo nessas mesmas localizações do spawn obstáculo.
O X nós temos através desse Next Spawn Point. E o Y vai variar de menos 330, 0 e 330. Vamos entender. Primeiro vamos testar o Line Trace na faixa do meio, que é na origem. Vou pegar esse Next Spawn Point, dividir a estrutura e adicionar 500 no eixo Z para colocar no Start. Para o End, vou pegar o valor dessa soma e subtrair 450 para a linha ir na direção do chão, quase encostando. Para ver as linhas, vou colocar aqui no debug para mostrar durante o tempo. Vamos ver. Certinho, de cima para baixo e na faixa do meio. Para não ter que copiar essa função para cada faixa, podemos utilizar o Node for Loop. É simples, queremos 3 line tracers de uma vez. E o que diferencia é o Y, na esquerda 330, no meio 0 e direita 330. Então vamos utilizar esse index em nossa vantagem e fazer uma simples operação matemática. Vou pegar esse index, multiplicar ele por 330, converter esse output para float e conectar esse valor no Y. E para o primeiro e último index, colocarei de menos 1 até 1. Dessa forma, quando acionar pela primeira vez, retornará o index menos 1 e multiplicando por 330 ficará menos 330, resultando na faixa da esquerda. No segundo index sairá com o valor 0, que multiplicando com 330 vai dar 0, resultando na faixa do meio. E por último, uma vez 330 será 330, que irá sair na faixa da direita. Vamos ver. Certinho, funcionando perfeitamente. Utilizar o for loop já evita ter que duplicar várias vezes uma função. Agora podemos continuar com a lógica e fazer spawnar nossos coins. Eu quero gerar moedas apenas se o line trace não atingir nenhum obstáculo. Para isso podemos simplesmente criar um branch e conectar esse return value como condição. Dessa forma, se o line trace atingir algum dynamic actor, eu posso fazer alguma coisa, e se não atingir, eu posso fazer outra coisa. Então posso seguir a lógica daqui mesmo. Se não atingir, vou utilizar o Spawn Actor from Class e selecionar o blueprint da moeda. Vou dividir a estrutura do transform e para a localização podemos utilizar esse mesmo valor do end. Esse valor que vai do input é o mesmo que sai do output, então podemos quebrar essa estrutura para pegar ou utilizar o break hit. Dessa forma podemos pegar apenas o valor necessário e deixar o resto oculto. Então ficou assim, se o line trace não atingir, irá gerar uma moeda no final do line trace. Vamos ver. Certinho, está gerando as moedas onde não tem obstáculos, mas esqueci de deixar essa moeda girando. Podemos resolver isso facilmente vindo aqui na moeda e acionar um componente chamado Rotating Movement. Depois que adicionado, já podemos simular aqui para ver o efeito. Ele aplicará essa rotação em todos os componentes e pode ser em todos os eixos. Você pode ajustar essa velocidade através desses parâmetros aqui. Vou diminuir pela metade, vou colocar em 90. Vamos ver. Agora sim, bem melhor. Outro detalhe é que está sendo gerada apenas uma moeda por vez, e eu acho isso muito pouco. Vamos resolver. Para não copiar essa função várias vezes, vamos utilizar outro for loop antes. Ao invés de criarmos uma moeda, eu quero que sejam várias em fila. Para isso, eu irei adicionar valores a esse vetor. A fila de moeda estará no eixo X, que é para frente ou para trás. Dividir aqui a estrutura. E para o espaçamento, irei multiplicar esse index por um valor. Vou colocar o meio 200 e adicionar ao X desse valor do trace end. Só conectar. Agora eu vou colocar para gerar 5 moedas por vez, do index 0 ao 4. Dessa forma, a primeira execução será o index 0, que multiplicado por 200 será 0 e irá gerar no meio normalmente. O próximo, que é o index 1 vezes 200 será 200 e irá gerar no meio com mais 200 unidades para frente. O segundo index com 400 unidades e assim por diante. Vamos ver. Certinho, agora você pode ajustar o espaçamento e a quantidade de moedas. Percebam que como a multiplicação resulta em valores positivos, as moedas são geradas do meio para frente. E se fossem negativos, seriam gerados do meio para trás. Então vou colocar no intervalo de -1 até 3.
Continuará sendo 5 moedas, porém irá sair a primeira atrás em menos 200, a segunda no meio em 0 e o resto na frente. Vamos ver. Certinho, acho que assim fica melhor para formar um caminho de moedas e evita que uma sobreponha a outra. Se acontecer, é só ajustar os valores de acordo com o seu projeto. Agora podemos complementar a lógica da moeda adicionando uma simples animação e criar um contador para essas moedas no HUD. Vamos logo aqui até o nosso HUD provisório e irei duplicar esse score, o coins. Vou colocar alinhado. O tempo ficará em cima e colocarei o da moeda em amarelo. Não se preocupe que ainda chegará a hora de implementarmos toda a UI. Vamos focar na programação por enquanto. Aqui no gráfico, da mesma forma que fizemos para atualizar a pontuação, podemos atualizar as moedas. Irei duplicar essa função UpdateScore, nomear para UpdateUcoins e substituir essa variável para a que criamos. Renomear também uCoins. Pronto, agora podemos ir no Game Mode e executar essa função quando quiser, pois temos a referência desse widget lá. Primeiro vamos criar uma variável para guardar essa informação da quantidade de moedas. Vou chamar de uCoins e vai ser do tipo integer. Da mesma forma que criamos a função anteriormente, o addPoints, vamos criar também o addUcoins. Bem simples, só pegar a variável para o gráfico, adicionar 1 e definir como novo valor. Podemos fazer isso utilizando o increment, buscando por mais. Esse node adiciona 1 e já define a variável. Agora é só chamar a função do HUD que criamos, pegar a referência do HUD e buscar pela função UpdateCoins. Só conectar. Pronto, agora eu só preciso acionar essa função do Game Mode toda vez que pegarmos uma moeda. Então vamos até o blueprint da moeda para complementar a lógica. Primeiro eu vou desconectar esse Destroy Actor por enquanto e vou mostrar como podemos fazer uma animação ao coletar a moeda utilizando uma timeline. Vamos entender. Eu vou querer animar os valores da escala e a localização. A rotação irá permanecer com o componente Rotate Movement. Então vou buscar pelos nodes separados, o Set Actor Scale e o Set Actor Location. Primeiro vamos animar a escala. Vou entrar na timeline e colocar a duração dessa animação em 0.5. Meio segundo. Criar um float track e nomear de scale. Vou criar 3 pontos chaves, segurando Shift e clicando. Essa animação da escala será tipo a moeda encolhendo até sumir. Vou colocar o primeiro ponto chave no tempo 0 com o valor inicial de 0.15. É 0.15 porque encolhemos o blueprint para 0.15 no começo. Então podemos começar partindo desse valor. O segundo ponto chave usarei para manter esse valor até mais ou menos aqui no tempo 0.35. E o terceiro ponto colocarei no final, no tempo 0.5 com o valor 0. Encolhendo até o fim. Vou selecionar os pontos chaves e mudar para Cubic para obtermos uma suavização. Você pode ajustar esses valores de acordo com seu mesh. Podemos agora voltar para o gráfico e conectar o float diretamente no vetor que já irá converter preenchendo as 3 informações. Vamos conectar aqui e ver. Não precisamos da colisão dos meshes da moeda. Vamos tirar a vida aqui nos detalhes e colocar em No Collision. Está funcionando, mas para visualizar melhor a animação da escala, iremos também fazer animação na localização. A ideia será mover essa moeda aqui para cima e para a esquerda em direção ao valor do HUD, fazendo uma pequena simulação que a moeda está indo diretamente para a contagem. Vamos lá. Como os valores da localização são dinâmicos, vamos utilizar o Lerp para isso. Com ele podemos fazer a interpolação entre duas localizações baseado nesse alpha aqui que vai de 0 a 1. Iremos controlar esse alpha pela timeline. Vamos criar logo essa track. Entrar aqui na timeline, acionar Float Track e nomear de Alpha. São apenas 2 pontos chaves que irá de 0 a 1 durante esse tempo. O primeiro no tempo 0 com valor 0
e o segundo no tempo 0.5 com o valor 1. Pronto, agora é só conectar no alpha. O primeiro ponto será a sua localização atual, podemos obter com Get Actual Location. E conectar. O segundo ponto será basicamente a mesma localização com a adição de alguns valores para podermos atingir a região desejada. Vamos entender. Vindo aqui no Viewport, com a ajuda desse gizmo 3D, conseguiremos visualizar melhor. Temos o X sendo positivo para frente, negativo para trás, o Y sendo positivo para a direita e negativo para a esquerda, e o Z positivo para cima e negativo para baixo. Eu quero que a moeda vá para esse canto superior esquerdo, então os valores serão negativos no Y e positivos no Z. Vamos até o Event Graph e vou colocar menos 25 no Y e 25 no Z. Vamos ver. O valor ficou muito, vou diminuir o Z para 20 e colocar para ir um pouco para frente também, 20 no X. Vamos ver. Pronto, por enquanto já está bom demais. Se caso depois decidir alterar a posição dos números no HUD, é só reajustar os valores dessa adição. Agora podemos continuar com a lógica e adicionar a contagem da moeda no HUD. Vamos aproveitar, puxar desse Finish e buscar por Cast to Third Person Game Mode. Aqui em Object, buscar por Get Game Mode. E então buscar pela função que criamos, Add o Coins. E agora depois podemos destruir a moeda. Só conectar. Vamos ver. Agora sim, certinho. A adição é feita logo após terminar a animação. Porém as moedas que não foram coletadas não estão sendo destruídas. E também esqueci de colocar para destruir os obstáculos que ficaram para trás. É interessante nos livrarmos desses objetos dinamicamente por questão de performance, pois é desnecessário e não custa nada apagá-los. Nos detalhes do próprio Blueprint existe a opção para definir o Initial Lifespan. Basicamente você define um valor para a vida útil do ator. Vou colocar em 23. Dessa forma, em 23 segundos ele será destruído automaticamente. Irei agora até o Blueprint do obstáculo e fazer com o mesmo tempo. Vamos ver agora. Podemos apertar a tecla barra e ponto de interrogação para entrar nessa câmera de debug e ver melhor o jogo rolando. Ou ponto e vírgula se o idioma do teu teclado estiver em inglês. É diferente de ejetar, pois o personagem continuaria resetando o level ao encostar nos obstáculos. Com essa câmera de debug não. Agora sim, olhando aqui mais de perto, podemos ver que eles estão sumindo logo após o personagem passar. Ajustem os valores de acordo com o projeto de vocês. É isso, eu espero que tenha dado para entender as lógicas que criamos. Qualquer dúvida, fiquem à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo. Valeu!